Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 2, versículos de número 6 e 7. Efésios capítulo 2, versículos de números 6 e 7. Se nós podemos ler, por gentileza, diga amém. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você pode sentar adorando a Deus com liberdade. Quando Paulo escreve aos Efésios, principalmente no capítulo 2, Paulo traz à memória o nosso estado antes de Cristo nos alcançar. Então eu queria lembrar você, nesta introdução, que quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo de número 1, o texto diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus deu uma ordem para o homem. Deus liberou sobre o homem uma bênção, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. O texto diz: e disse Deus, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, e todo o animal doméstico do campo e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Deus deu um comando para o homem. Deus disse para o homem: domine, comande. O que Deus estava fazendo ali era instituindo o homem como seu representante sobre a terra. Deus criou o homem para representá-lo. No Salmo de número 8, o texto diz que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que com ele te importes, pois tu fizeste um pouco menor do que os anjos, mas de honra e de glória o coroaste. Deus deu para o homem uma coroa de glória. Quando Deus criou o homem, que o instituiu como seu representante, Deus deu para ele uma coroa de glória. A coroa era um sinal da autoridade de Deus na vida daquele homem. Mas a história você já conhece. Em Gênesis capítulo de número 3, a serpente enganou a mulher iludiu o homem, e o homem comeu do fruto. A comunhão do homem com Deus foi quebrada. A comunhão do homem com Deus foi ferida. A comunhão do homem com Deus teve uma interrupção por causa do pecado. Dessa maneira, a coroa de glória que o homem havia recebido, ele perdeu. É o que Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perderam a glória, perderam a coroa, perderam a habilidade, a capacidade e a dignidade de representar Deus na terra. O homem agora não é mais um representante digno do Deus vivo. O reino de Deus na terra fica agora sem representante digno. Só que o apóstolo Paulo disse que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, a mensagem que precedeu a vinda de Jesus Cristo foi a de João Batista: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele disse: está chegando a hora do reino de Deus voltar a ter um representante digno. Está na hora do reino de Deus voltar a ter alguém com dignidade,
habilidade e capacidade para representar Deus na terra, para acabar com o domínio de Satanás, para desfazer as obras do diabo, para mandar embora o invasor que se aproveitou da fraqueza do homem, da rebeldia do homem, dos pecados do homem, para mandar e desmandar. Foi isso que ele disse para Jesus. Ele disse: olha, se tu te prostrares e me adorares, eu te dou os reinos do mundo e a glória deles, porque a mim eles foram dados. E eles foram dados porque o homem pecou, porque o homem se rebelou contra Deus, porque o homem permitiu que o adversário tomasse, usurpasse o lugar de comando, o lugar do reino de Deus na terra. Mas Jesus veio, e quando Jesus veio, ele começou a pregar uma mensagem, e a mensagem de Jesus era a seguinte: olha, arrependam-se, porque o reino dos céus não está mais só próximo, o reino dos céus agora está ao alcance das mãos de vocês. O reino dos céus agora está ao alcance das mãos de vocês. O reino dos céus agora está ao alcance das mãos de vocês. E é sobre isso que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2. Ele começa o capítulo 2 dizendo: vocês estavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados, e vocês costumavam viver nesses pecados, segundo, primeiro, os padrões deste mundo. Vocês seguiam os padrões deste mundo. Todo homem que está fora de Cristo, ele segue os padrões deste mundo. Ele segue um sistema mundano que está corrompido pelo pecado. Mas não é só isso. O texto continua dizendo: vocês seguiam os padrões deste mundo e o príncipe da potestade do ar. Vocês eram influenciados por um sistema mundano, mas também eram influenciados pelos demônios, pelo príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Esse é o estado de todo homem, de todo ser humano que está distante do reino de Deus. Ele é dominado pelo sistema mundano e dominado pela potestade do ar. Só que o texto continua dizendo que Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Ele olhou para esta terra, ele olhou para este mundo, ele olhou para indivíduos que estavam dominados pelo sistema mundano, corrompido pelo pecado, influenciados pelo príncipe da potestade do ar, e ele nos amou. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Você está aqui porque Deus é rico em misericórdia. Você está nesta casa esta noite porque Deus é rico em misericórdia e te ama. Eu sei que talvez ninguém desse nada por você. Eu sei que talvez alguém que está aqui esta noite, outrora, foi dominado pelos vícios. Eu sei que alguém que está aqui esta noite, pode ser que outrora tenha vindo de uma família destruída, desestruturada, porque ninguém em sua casa ainda conhecia a Jesus. Mas eu vim lhe lembrar esta noite que Deus é rico em misericórdia e por isso você está aqui. E aí o texto continua dizendo: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Ele não nos amou porque nós éramos os melhores, nós não éramos.
Ele não nos amou porque nós éramos os mais ricos. Nós não éramos. E espiritualmente, riqueza para Ele não vale nada. Ele não nos amou porque nós éramos os mais bonitos. Ele nos amou porque Ele é rico em misericórdia. Já foi cantado aqui, eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não sei se você consegue esta noite compreender a grandeza deste amor, mas quando você não tinha nada, não era nada e não valia nada, Ele te trouxe, te deu um banho no sangue do Cordeiro, te fez assentar entre os príncipes do seu povo, e você está aqui esta noite dando glória ao nome dEle. Oh glória, oh glória, oh glória. E aí o texto diz, olha, Deus nos deu a vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos. Deus nos deu a vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos. Mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. Havíamos perdido a habilidade de representar Deus, a capacidade de representar Deus, a dignidade para representar Deus. Mas Ele nos deu vida. Nós estávamos separados dEle. Ainda que entrássemos num templo, não conseguiríamos entrar num culto, porque espiritualmente estávamos separados dEle, mas Ele nos deu vida. Se você sente Jesus nessa casa esta noite, é porque Ele já te deu vida. Se você pode levantar as suas mãos e adorá-lo esta noite, é porque Ele já te deu vida. Porque morto não adora, morto não dá glória, morto não fala em línguas espirituais, mas quem está vivo levanta a mão, quem está vivo adora a Deus, quem está vivo fala em línguas, quem está vivo sente a presença. Mas Ele não somente nos deu vida, o texto diz, Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais. Ele nos deu um lugar com Cristo. E calme, mas que lugar é esse? Um lugar de autoridade. Porque está escrito, Mateus capítulo 28, versículo de número 17. E disse Jesus, versículo 18, perdão. E disse Jesus, é-me dado toda a autoridade, ou todo o poder no céu e na terra. Quando o apóstolo Paulo diz que Ele nos deu um lugar com Cristo, nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, ele está falando de uma posição de autoridade que foi entregue à igreja. Que posição é essa, Riquelme? A posição de representantes do reino. Você é um embaixador e uma embaixatriz do reino de Deus. Onde você pisa, o reino de Deus chega. Onde você coloca os pés, o reino de Deus se estabelece. Onde você está, o reino de Deus está. Jesus disse aos discípulos, vocês pensam que o reino de Deus virá com pompa? O reino de Deus está dentro de vocês. Aí o texto de Apocalipse capítulo 1,
Versículo de número 5. Olha como diz o texto. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constituiu reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele trouxe o reino de volta. Ele trouxe a coroa de glória de volta. Ele deu de novo a dignidade para que nós sejamos representantes de Deus. E aí alguém pode perguntar, Riquelme, mas em que consiste essa coroa de glória? Você sabe que uma coroa, ela não é um fim nela mesma. De nada serve uma coroa se eu não tiver a autoridade que a coroa representa. Qualquer um pode pegar uma coroa e dizer, eu sou o rei, mas o que valida esta afirmação não é a coroa em si. O que valida esta afirmação é o poder, a autoridade, o domínio. A coroa é um sinal que aponta para uma autoridade. E sabe o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 16? A partir do versículo 15. Ele lhes disse, ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí o versículo 17 diz assim, ó, estes sinais seguirão aos que crerem. Sinais que apontam para uma autoridade que não nos foi dada por homem da terra, foi dada por Jesus Cristo. Sinais que apontam para uma autoridade que não vem da horizontal, vem da vertical, daquele que disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E que sinais são esses, Riquelme? Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Os sinais de glória acompanham os embaixadores do reino. É você. É você. Ah, Riquelme, eu sou tão fraquinho. Eu sou o menor da minha congregação. Mas se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, os sinais de glória são para você. Ah, Riquelme, eu sou tão pequeno. Mas a tua credencial não é tua grandeza. A tua credencial é o sangue do Cordeiro que te lava. Ah, Riquelme, eu não sei falar. O Deus que te comprou com sangue é o Deus que fez a boca. E ele disse a Jeremias, hoje eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ele nos assentou com Cristo. Ele nos assentou com Cristo e em Cristo. A posição de autoridade é da igreja. A posição de comando do mundo espiritual é da igreja. É a igreja de Jesus, representante do reino.
Hoje, o diabo comanda muitas cidades. Hoje, a potestade do ar manda em muitos lugares. Porque muitas vezes nós nos tornamos tímidos. Porque muitas vezes nós nos tornamos apáticos. Por falta daquilo que eu falei ontem à noite, no culto aqui no templo. Porque nos falta sermos semelhantes a Jesus Cristo. Mas quando nós somos semelhantes a Jesus Cristo, a primeira característica, eu preguei sobre ela ontem, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Mas tem uma segunda característica. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de temor, Ele nos deu espírito de ousadia. Deus está querendo levantar nas cidades do estado do Pará, nesta última hora da igreja, um povo ousado, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, para marchar sobre estas cidades e declarar: aqui quem comanda é o reino de Deus, aqui quem manda é o reino de Deus. Está na hora da igreja levantar, está na hora da igreja erguer a cabeça, porque quem tem que comandar não é a potestade do ar, não, quem tem que comandar é a igreja de Jesus, é o povo de Deus que tem que marchar. Há uma virtude de Deus aqui hoje à noite. Há uma virtude de Deus aqui hoje à noite. Para levantar crentes com ousadia do Espírito Santo. Para voltar a pregar nas ruas, voltar a pregar nas praças, voltar a se levantar dentro das escolas para anunciar o Evangelho. Há um lugar de autoridade para a igreja. Oh, glória. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Sabe o que é que o texto diz? Vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Virtude do Espírito Santo não é só para a gente se alegrar aqui dentro e falar em outras línguas, não. Virtude do Espírito Santo não é só para a gente se arrepiar aqui dentro, levantar a mão e chorar, não. Virtude do Espírito Santo é para nos dar habilidade para testemunhar de Jesus Cristo. Essa palavra testemunha, ela significa literalmente aquele que entrega a sua vida por uma causa. Testemunha é aquele que põe em risco sua própria vida por uma causa. Ninguém se arriscaria pelo Evangelho se não fosse a virtude do Espírito Santo. Ninguém se arrisca pelo Evangelho se o Espírito Santo não empoderar esta pessoa através da sua virtude. Ninguém entrega a própria vida para se gastar pelo Evangelho se o Espírito Santo não encher esta pessoa de poder. É por isso que muitas vezes alguém pode perguntar: meu Deus, por que a gente prega tanto? Por que a gente fala tanto? Por que a gente insiste tanto? E o fulano não quer. Parece que não se mexe para fazer a obra de Deus. Porque só tem um que dá capacidade para alguém entregar a sua vida pelo Evangelho. É o Espírito Santo. É a virtude do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que enche a igreja.
enche o indivíduo, reveste o crente. E aí quando alguém é cheio da virtude do Espírito Santo, ele não tem medo. Podem se levantar demônios, podem se levantar traficantes, podem se levantar macumbeiros. Um crente cheio do Espírito Santo, ele avança, ele testemunha, ele fala, ele entrega a mensagem de Deus. Eu vou terminar. Você pode ficar de pé, por favor. Oh, glória. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora, eu estou sendo oferecido por oblação, por libação, aspersão de sacrifício. Essa palavra libação, ela faz referência ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde toda a oferta tinha 3 elementos. Primeiro, oblação, a oferta em si. Segundo, o incenso, era o que fazia a oferta ter um cheiro agradável. E o terceiro, a libação. A libação podia ser, no caso das ofertas vegetais, o puro suco da uva. E no caso das ofertas animais, o próprio sangue do animal. E a libação, ela tinha um papel. A libação fazia a elevação da oferta. A libação fazia a oferta sair do plano material, chegar até diante de Deus. Ela elevava a oferta. Sabe o que Paulo está dizendo quando ele diz assim: eu estou sendo oferecido agora como uma libação? Ele está dizendo: eu vou derramar meu sangue, eu vou entregar minha vida, mas alguém vai chegar até diante de Deus pela entrega da minha vida. Eu vou morrer, mas eu vou levar alguém a Jesus Cristo. Eu vou morrer, mas alguém vai chegar diante de Deus pela entrega da minha vida. Isso é ser testemunha de Jesus Cristo. Ser testemunha de Jesus Cristo não é andar com uma gravata bonita, com um terno bonito, com um sapato bonito. Não. Ser testemunha de Jesus Cristo é entregar a vida para que alguém conheça Jesus. Ser testemunha de Jesus Cristo é entregar a vida para que alguém saiba quem Jesus é. Ser testemunha de Jesus Cristo é gastar a minha vida para que alguém no final de sua própria vida se encontre com aquele que também salvou a minha vida. A igreja é representante do reino de Deus, assentada com Jesus Cristo nas regiões celestiais, para representar o reino, para levar vidas a Jesus Cristo.